Olá a todos, estamos aqui desenvolvendo uma apresentação do conceito de sétima arte e outras questões ligadas àquele período do início do século XX, né, em que a teoria do cinema começou, digamos assim, né? E quero agradecer a Edições Sesc pelo convite para participar desse evento de parceria com a 7ª Mostra de Cinema de Gostoso, né? E vamos aqui então para o que seria, digamos, o 4º capítulo, né? Onde vou fazer mais algumas observações sobre a noção de fotogenia, né? É uma noção que surgiu como aquela propriedade típica e exclusiva ao cinema, né, que tem que buscar uma explicação da parte dos teóricos, né, que é totalmente distinta desse uso comum da noção de fotogenia que a gente tem quando a gente diz que uma pessoa é fotogênica quando sai bem numa foto. Essa é uma noção mais disseminada e que nós todos usamos, não é problema. Mas agora, a noção de fotogenia deles era muito dentro de um plano de reflexão estética bastante profunda e que envolvia o fato de que o cinema como imagem em movimento ele era fundamentalmente baseado no ritmo, baseado num processo que gerava um certo tipo de estímulo à sensibilidade, que tinha uma dimensão poética, né? E essa questão do movimento das imagens no seu ritmo e em determinados outros aspectos, né, que eram levantados como fundamentais, né, faziam parte do que eles chamam de fotogenia, essa espécie de aspecto do mundo e das pessoas e das coisas, né, que só é possível de captar através do cinema, né? Assim, propriedades essenciais das coisas importantes são reveladas pela imagem cinematográfica e por nenhuma outra experiência. Então, por exemplo, o Epstein, que é um dos que definiu fotogenia, ele dizia o seguinte, que ele fazia um elogio ao primeiro plano, por exemplo, como algo a ilustrar bem isso, que era a ideia de que no primeiro plano, né, a gente tem o drama microscópico do rosto humano na tela. Essa ideia da capacidade de pegar sutilezas que estão assim fora da vista quando a gente está no cotidiano, sutilezas, né, dos movimentos, seja do rosto, seja de gestos, seja movimentos da natureza, né? Havia essa ideia de que há uma cumplicidade muito grande entre cinema e natureza, né? E os movimentos que eram captados pelo cinema nos demonstravam uma nova, né, a dimensão da natureza, né? E isso tudo fazia parte do que eles chamavam de fotogenia, né? Esse aspecto essencial das coisas, do mundo, das experiências, só captável pelo cinema. E isso a partir de uma base fundamental, que era a imagem em movimento, né? Então tinha uma frase do Epstein que era ótima, ele dizia assim, que o rosto que se prepara para o sorriso é mais belo do que o sorriso, né? Então esse momento de transição, essa passagem de um certo estado para a situação em que vai, né, se definir um sorriso, quer dizer, esse momento sutil que diz, que inspira o Epstein a dizer essa frase: o rosto que se prepara para o sorriso é mais belo que o sorriso, e que define, né, esse aspecto essencial, né, que eles veem na imagem cinematográfica. Eu vou dar aqui, vou citar aqui uma frase, né? Somente os aspectos móveis do mundo, das coisas e das almas podem ter seu valor acrescido pela reprodução cinematográfica, né? Se perguntarmos pelo significado dessa expressão, variações no espaço-tempo, Epstein nos responde que isto representa vida, né? Há um momento em que diz que, nesse extremo aspecto poético da imagem em movimento,
né, a gente tem um contato com aquilo que eles dizem, o rosto da beleza, né? Então, essa captação dos instantes fugidios, essa sutileza do mundo em movimento, seja nas suas diferentes formas, né, é algo que passa a ser acessível a nós, humanos, a partir do cinema, né? Esse é um ponto fundamental na defesa, né, da importância do cinema naquele momento e o papel dele no mundo das artes, né? O Epstein vai chegar a dizer o seguinte: o John Epstein é um cineasta, né, e alguém que escreveu muito sobre cinema, tem uma ampla obra escrita de teoria, e é uma pessoa importantíssima do cinema dos anos 20, início dos anos 30. Bom, continuou a carreira dele depois também. Ele fala: o extremo aspecto poético dos seres e das coisas só passível de ser revelado pela imagem cinematográfica. Isto é a fotogenia, né? Esse contexto todo de produção teórica, de reflexão sobre cinema, de atividade crítica, né, que eu expus aqui até agora, ele tem, né, a sua versão, né, brasileira, né? Aqui no Brasil, a crítica cinematográfica se desenvolveu logo também, né, e a reflexão sobre o cinema se fez principalmente a partir do início dos anos 20, assim, uma reflexão mais aprofundada sobre o cinema, né? E tal como na Europa, né, como eu observei, foi um certo ambiente, um certo contexto das vanguardas em todas as artes, né, que produziu essa reflexão teórica e esse elogio ao cinema, né, marcado pela noção de sétima arte, de fotogenia, como algo próprio e só específico ao cinema, né? Também teve a sua contrapartida aqui no Brasil de pessoas que eram ligados, por exemplo, ao modernismo, né? O modernismo de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros escritores, né, que logo na revista Claxon, no início dos anos 20, uma revista aqui de São Paulo, que era assim, a grande porta-voz de todo esse ideário modernista, onde se publicava reflexões críticas e teóricas, e onde se publicava poesia, onde se publicava obras, né? Ele está em Claxon, e o Mário de Andrade justifica. Claxon, né, tem como campo de movimentos a modernidade, né, as transformações que estão em pauta no mundo da arte. E o cinema é um dos aspectos essenciais dessas transformações. Então o cinema tem que estar aqui nas páginas de Claxon. E ele mesmo escreveu muitas críticas de cinema, né, na Claxon e depois em outros jornais da época, e era um leitor, né, desses autores que eu citei. Por exemplo, o Jean Epstein era um poeta e era um cineasta, e o Jean Epstein escrevia sobre poesia e sobre cinema numa revista importante na França, nesse momento, a Esprit Nouveau, né, que era bastante lida pelo Mário de Andrade, né? Então, o que é importante é que não só o Mário, mas outros, né, estavam atentos a isso tudo. Por exemplo, houve algumas especificidades, né? O Mário e os modernistas aqui foram muito receptivos ao expressionismo alemão, muito. Por exemplo, o filme O Caligari, do Robert Wiene, foi muito bem recebido. E o que é interessante é que isso é bem distinto da maneira como os franceses reagiram ao expressionismo, embora vissem uma modernidade no expressionismo, viam problemas também, né? E um outro foco de reflexão sobre o cinema muito importante foi o cineclube. Voltamos aqui lá ao início dessa minha apresentação, lá naquilo que foi o capítulo 1, a ideia da importância dos cineclubes, né, no início do século XX, né, como lugares de exibição, de reflexão, de debate e de escrever sobre cinema, né? O cineclube mais importante que o Brasil teve naquela época foi o chamado Chaplin Club, que é já do final da década de 20, né? Um cineclube que foi criado em 1928, e durou até 1931.
E o Chaplin Club tem uma condição extraordinária ao reunir, né, diferentes intelectuais bem jovens, né, como Otávio de Faria, que depois teve toda uma grande carreira como escritor, né, mas que quando jovem e depois mesmo manteve a sua cinefilia, como Plínio Sequim de Rocha, que era outra pessoa do Rio de Janeiro também de extraordinária cinefilia e uma pessoa que teve um acompanhamento do cinema a sua vida inteira, embora não tivesse profissionalmente, né, tido sua atividade no mundo do cinema, ele continuou a vida toda um cinéfilo e com alguns escritos. Cláudio Mello e outros, quer dizer, tinha um grupo, né, que formou esse cineclube, que tinha esse nome pelo seguinte motivo. Nós estávamos em 28, quando já está pintando o cinema sonoro nos Estados Unidos, já é a realidade. No Brasil ainda não. Em cada país teve uma data de início de produção do cinema sonoro, né? Saímos da época do cinema mudo, ou o chamado cinema silencioso. E o que é interessante é que, nesse momento de passagem, houve uma parcela muito grande de críticos e de teóricos do cinema, ou de cineastas, inclusive, que se colocaram em oposição a essa inclusão, né, de uma banda sonora no cinema, né, principalmente com a presença dos diálogos, né. Era uma questão que era muito rejeitada, a presença de situações de narrativo-dramáticas em que os diálogos passavam a ter importância muito grande, e esses diálogos estavam lá presentes, tudo. E essa questão do sonoro gerou, né, reações as mais diversas, inclusive de crítica, e um dos grandes críticos do cinema sonoro, né, e que mesmo até os anos 40 não falou nos seus filmes, foi o Charles Chaplin, que foi um grande defensor do cinema silencioso. Continuou sua obra, por exemplo, Tempos Modernos, né, que é um filme já dos anos 30, né, 36, continuou o Carlitos a não falar, e ninguém fala no filme. É todo a partir da gestualidade. Bom, o Chaplin era um gênio, é a grande unanimidade da história do cinema, né? Não há quem, né, não coloque o Chaplin como uma figura fundamental. E, nesse momento, no Chaplin Club, ele teve essa inspiração, e por isso deram o nome de Chaplin Club, né? E defenderam com muita força o seu ponto de vista, né? E tinha uma estética do cinema também ampla, no aspecto não eram contra a narrativa, eles aceitavam o cinema narrativo, mas tinham lá uma série de conceitos que eles usavam, por exemplo, o conceito de subentendimento, que na verdade lembra aquela história do rosto que prepara o sorriso, mas é mais belo que o sorriso. Eles tinham uma coisa de que o cinema tinha que trabalhar com o subentendimento. Aquilo que é visível não é necessariamente o que há de mais importante, mas aquilo que é sugerido ou subentendido pelas imagens, né? Essa ideia desse movimento em direção ao não visível, né? Então, o Chaplin Club teve esse papel, né, de ser um extraordinário campo de crítica. Foi assim, a melhor crítica de cinema feito até aquele momento, né? E ele se somou, né, aos modernistas, e se somou a um grupo de intelectuais, né, que fez a sua defesa do cinema moderno e da vanguarda, e foram os defensores do filme limite no início dos anos 30, quando Mário Peixoto fez a sua obra experimental, extraordinária, fundamental, né? Foram pessoas que receberam o limite com toda a alegria, né? E, enfim, eu, um pouco de maneira sucinta, quis apresentar uma parte do livro, inclusive, do livro Sétima Arte, um culto moderno, né? Que tem essa parte sobre o Brasil, que é importante, né? E, ao mesmo tempo, acho que
deu para, na minha exposição, ficar claro por que eu digo que há um certo idealismo estético nessa formulação teórica, em todos esses teóricos desse período que estão aqui estudados, né? Existe, assim, essa formulação dos conceitos e uma maneira de expor, né, os elogios ao cinema, né, que tem uma vertente, assim, de idealismo no sentido de que tem algumas coisas que a gente é obrigado a aceitar, né? Ficam sugeridas também, digamos assim, né? O texto deles é tanto pautado por sugestões quanto o cinema que eles elogiam, né? É interessante essa coerência que eles têm nesse aspecto, né? Então, eu enfim, estou aqui dando aqui um arremate, digamos, na minha exposição, né? Com essa apresentação da parte dos modernistas brasileiros, do Chaplin Club, que são dois polos, não os únicos, né, que tiveram uma participação nesse debate, né, que teve como origem, como fonte maior, naquele momento, a França, né, tal como eu expus nos capítulos anteriores. Eu agradeço a atenção de vocês, né, foi uma experiência muito agradável, né, voltar a esse trabalho meu e fazer um pouco uma síntese daquilo que aí está trabalhado de maneira mais detalhada e de maneira que a escrita, né, tem outra forma de estabelecer a comunicação, né, com o leitor, né, do que esta apresentação oral, né, que, enfim, ao terminar, eu queria agradecer novamente àqueles que acompanharam, né, dentro desta sucessão de 4 capítulos. Então, muito obrigado.